Paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2023 estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos. Isso mesmo, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Como você já viu, chegamos na lição de número 11, ou seja, estamos nos caminhando para o final desse primeiro trimestre, já convidando você para o próximo, que será sobre o livro de Gênesis. Isso aí! Então, hoje vamos para a lição de número 11, o sermão profético. O servo revela o futuro. Você que gosta de um pouquinho de escatologia, final das coisas, final dos tempos, o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que já aconteceu. Essa é a lição. Esse é o momento de nós aprendermos no que escreveu Marcos. Então, abre aí a sua revista na lição de número 11. Que será aplicada nas suas igrejas no dia 12 de março de 2023. Lição de número 11. O sermão profético, o servo revela o futuro. E antes de falarmos que essa lição será aplicada dia 12, os meus parabéns para as mulheres, porque hoje, quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Aí você fala, professor, todo dia é Dia da Mulher. Então eu tenho uma pergunta para você que tem essa afirmação. Qual é, professor? Todo dia você dá flores? Todo dia você leva café na cama? Todo dia você dá presente? Não. Então, como é que você tem coragem de dizer que todo dia é Dia da Mulher? Somente no dia 8 de março que você prepara tudo isso. Então, é uma data comemorativa, meus irmãos. Vamos comemorar, dar os parabéns para as nossas professoras, professoras da Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue abençoando vocês no Ministério do Ensino para ensinar crianças, adolescentes, adultos, irmãs, ensinar a todos nós com as suas histórias de vida, com o aprendizado da Palavra de Deus. Então, deixa Deus usar vocês nesse grandioso dia. Meus parabéns para você. Parabéns para minha Rose, a mulher internacional da minha vida. E nacional, né, irmão? Onde tiver um lugar universal, interestelar, multiverso, é a minha Rose. Parabéns para vocês. Vamos lá? Nossa lição de hoje, livro de Marcos, capítulo de número 13. Olha aí, já nos caminhando para os últimos capítulos do livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 13, nos diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso aqui já é escatológico? Já é escatológico. Ele está dizendo, olha, eu estou dizendo o que vai acontecer. E vai acontecer. Então, a afirmação, professoras, não é se acontecer, é quando acontecer. As palavras de Jesus, nenhuma cairá por terra, nenhuma ficará para trás. Porque se ele não mente, não mentiu, não cometeu nenhum falsa informação no seu ministério, então ele está dizendo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passará. Acima de tudo, hoje, falando de hoje, tem que falar de hoje, a grande tribulação, guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, peste, tudo isso irá acontecer antes do fim. Eita glória! Verdade aplicada de hoje. Todo cristão precisa estar vigilante, orando, perseverando e cumprindo a missão, pois breve Jesus voltará. Vamos para nossas canetas, nossas marcações. Todos, aqui não é
novo convertido, aqui não é 50 anos, 200 anos de crente, não é pastor, não é reverendo, não é bispo, não é missionário, não é apóstolo, não é professora, não é missionária, não é diaconisa, já que hoje estamos falando aqui na data comemorativa Dia Internacional das Mulheres. Então não importa se você é profetisa, se você é diaconisa, se você é missionária, se você trabalha na cantina, se você trabalha com mulheres, como é o caso da minha Rose, não importa. Aqui é para todos os crentes. Está o quê? Vigilante, orando, perseverando e cumprindo a missão. E qual é a missão? Anunciar que Jesus breve vem. Eita glória! O objetivo da lição de hoje: mostrar que devemos perseverar até o fim. Não é até a metade, não é até quando ficar cansado, é até o fim. Segundo objetivo, destacar que Jesus virá buscar os escolhidos. Eu sou escolhido porque eu escolhi. E você é escolhido? Amém por isso. Terceiro objetivo, falar que antes da vinda do servo surgirão falsos cristos. Meu Deus, é verdade. Tá isso aqui na Bíblia? Aliás, na nossa lição, e vamos ver isso aqui na Bíblia? É isso aí. Vai vir muitos. Eu estava vendo, eu não vou lembrar o país, eu devia ter anotado o país. Tem um cidadão aí dizendo que ele é o Cristo. E tá assim de gente indo atrás dele, ver os milagres, os feitos. Irmão, tá aí na internet. Depois que acabar essa aula aí, você procura o novo Cristo. Pronto, você vai ver lá o cidadão dizendo que ele é o Jesus. Gente... Por isso que você é professor, professora, aluno de escola dominical, que você não cai num negócio desse, não é verdade? Mas Cristo disse que ia ter que vir, então eles já estão aí. Que é para cumprir, passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não passará. Os falsos cristos estão aí no nosso meio. Nosso texto de referência de hoje, livro de Marcos, capítulo de número 13, certo? Do versículo 3, 4... 5, 6 e 7. Então, a leitura corrente. Lembrando, na descrição do vídeo, se você não tiver uma Bíblia impressa, tá bom? Vamos lá. Falando em Bíblia, a Bíblia que o meu irmão Ronaldo... Cadê? Onde foi que eu coloquei ela, gente? Será que ficou no outro quarto? Não, tá ali. A Bíblia que o irmão Ronaldo me deu. Bíblia da Escola Bíblica. Meu irmão, que é isso? Recomendo, viu? Comprem se vocês puderem. Eu ganhei de presente de aniversário. Que Bíblia, irmão! Que Bíblia sensacional! Bíblia da Escola Bíblica. Ela tá ali, ficou lá na minha prateleira. Ronaldo, que Deus continue abençoando a sua vida mais e mais. Recomendo essa Bíblia de verdade. Nos diz assim: e assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de frente do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando será estas coisas e que sinais haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondeu-lhe, começou a dizer: olhai, que ninguém vos engane. Então nós já começa por aqui. Já começando. Os discípulos já estavam ouvindo que ia ter uma segunda vinda. E Jesus não estava na primeira ainda, né? Aliás, não tinha ascendido ao céu ainda, melhor dizendo. E eles já estavam sabendo. Você até lembra disso, que quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Marta e Maria sabia que Jesus disse que nos últimos tempos todos os mortos ressuscitariam. Essa era a mensagem de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus disse para Marta bem assim: olha, teu irmão há de ressuscitar, ela diz o quê? Eu sei, Senhor, que no último dia ele há de ressuscitar. Eu disse: não, Marta, não é nos últimos, é agora. No último ele vai ressuscitar, mas eu estou falando de agora. Então Jesus já falava sobre isso aí. Então quando Jesus está aqui, que aqui tem Pedro, Tiago, João e André,
Ele já tinha ouvido Jesus falar do final, como, o que iria acontecer, o que poderia acontecer. Então ele chama Jesus no particular e fala assim: nos explica mais, queremos aprender mais. Mas Jesus começa primeiro com tudo, e aqui na revista vai dar esse ênfase para mim e para você, professor. Ele começa dizendo: olhai que ninguém vos engane. Ponto, aí ó, ponto já de observação. Olhai, ou seja, observe, esteja atento para que ninguém engane você. Jesus já começou por aí. É versículo 5 de Marcos capítulo 13, tá? Agora o versículo 6. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está se cumprindo. Lembra que eu falei, eu não lembro o país de verdade, que tem um cidadão que diz que é Cristo. Está aqui, vai vir muitos dizendo: eu sou Cristo. E vão enganar a muitos. Aí, graças a Deus que você está numa escola bíblica dominical aprendendo da verdade da palavra do Senhor. Versículo 7. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. Aí agora a gente vai para essa aula aprender e entender todo esse contexto, porque ainda não é o fim com esses rumores de guerra que estamos ouvindo. Rússia, Ucrânia, terremoto na Síria, terremoto na Turquia, chuva aqui no nosso Brasil, aqui no nosso litoral norte, nas praias, enfim, né? O mar recuando, veio uma reportagem. Então a natureza está dizendo, ó, ele está vindo, a natureza já está declarando a vinda do Filho de Deus, hein? Vigiai, ou como disse ele aqui, olhai para que ninguém vos engane. Vamos hinos sugeridos de hoje: 142, 206, 442. Se você sabe cantar, você canta para engrandecer o nome do Senhor. Momento, motivo de oração. Eu com os adolescentes, Jesus, motivo de oração dessa semana é: ore pedindo a Deus para permanecer firme até o fim. Então hoje você não vai orar por outros, você vai orar por você. É isso mesmo. Eu lembrei, pastor Jeremias Pereira, lá da igreja, a 8ª igreja lá de Minas Gerais. Ele disse que nós precisamos aprender a orar por nós. Então, o pastor Abinair está dizendo: ore pedindo a Deus para permanecer firme até o fim. Curve sua cabeça ou plugue o seu fone de ouvido e ore comigo. Soberano e eterno Deus, estamos aqui em mais uma aula, mais um aprendizado, e hoje o pastor Abinair direciona uma oração particular para a minha vida, para que eu peça a Ti, Senhor, que eu possa resistir às tentações, às investidas de Satanás, que o desânimo seja superado, depressão, ansiedade, crise, tudo que venha, Senhor, tirar a minha atenção. Belas flores, passarinhos, tudo isso, Senhor, não venha me seduzir ou, acima de tudo, me fazer parar na caminhada. Ajuda-me como professor Tony. Ajuda-me a mim para que eu possa me manter firme até o fim, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Ore por você hoje, tá bom? Essa oração é intransferível, é a palavra. Nossa introdução nos diz assim: nesta lição abordaremos o capítulo 13 de Marcos, onde encontraremos o sermão profético de Jesus. Veremos o que levou o servo a proferir o sermão, a destruição do templo, a grande tribulação, a imprevisibilidade da volta de Jesus e os alertas do Senhor aos seus discípulos. Tudo no capítulo número 13. Lição de casa: leia o capítulo de número 13 completo. Leia o capítulo 13.
Se você lê como aluno, como professor, superintendente, pastor, você que vai dar aula, você que vai assistir aula, você lendo o capítulo número 13, ficará fácil de entender quando o professor te explicar. Seja ele do meu modo de dar aula, lendo toda a revista, ou seja ele lendo os tópicos. Porque você leu o capítulo de número 13, ficará fácil de entender a lição. Lembrando que cada professor tem a sua didática de ensino. A minha é ler toda a revista, mas a sua responsabilidade, independente do método do professor, é ler Marcos capítulo 13 inteiro. Tá bom? Lição de casa para você. A volta de Cristo, ela é verdadeira. Ele vai voltar, porque ele disse que iria voltar. Então, é isso que você tem que colocar na mente. Nosso primeiro ponto de hoje, o sermão profético do servo. Sim, Jesus também anuncia sobre o fim. Lembrando para você, professores, subsídios, alunos, de um modo geral, os que me ouvem e os que me veem, né, também aqui no YouTube, é ver e ouvir. Que Jesus também anuncia o fim lá no livro de João, Apocalipse, o livro de Revelação. Depois Jesus fala aqui no livro de Marcos, no livro de Mateus, no livro de Lucas, no livro de João, ele ainda anuncia para João lá na ilha de Patmos sobre o fim, mais detalhado ainda, tá bom? Então, os 4 evangelhos registram esse período da volta de Cristo, o sermão profético, né? Como a gente chama. O pastor Abinaí aqui coloca: próximo ao fim de sua missão na terra, o servo faria seu último discurso, que ficaria notório como sermão profético. Evento este que ele narrou em uma conversa particular com 4 dos seus discípulos, que já lemos. Quer marcar aí para não esquecer? E serve até para fazer pergunta. Quem foi os 4 discípulos que Jesus proferiu o sermão profético? Aí você tem aqui, ó, livro de Marcos, capítulo 3. Você tem Pedro, Tiago, João e André. Esse foi os 4 que ouviram particularmente sobre este sermão que Jesus proferiu. Marcos 13, verso de número 3. Nesta conversa, Jesus expôs em particularidades como seria o fim dos tempos. Aqui Jesus anuncia. Vamos aprender mais. 1.1. O início do sermão profético. No capítulo 13 do Evangelho de Marcos, o autor, com todo zelo, narra a fala relevante exposta pelo próprio servo acerca dos dias futuros. Marcos descreve que, ao saírem do templo que Herodes havia construído, um dos seus discípulos, impressionado com a sua estrutura da edificação, lhe disse: Mestre, olha que pedras e que edificações. Marcos 13, verso 1. Jesus respondeu: Vês estes grandes edifícios? Uma pergunta. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, no capítulo 13, no primeiro versículo, o servo, os discípulos ali, né, mostra para ele dizendo: olha, que edificação, não é? Olha o texto. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edificação. Versículo 2. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Professor, aprofunda aí. E aí? Já se cumpriu essa profecia de não ficar pedra sobre pedra ou vai se cumprir? Aí tem um detalhe. Tem 2 linhas de pensamento. A primeira acredita que essa profecia já foi cumprida no ano 70 da era cristã. Sim, já foi cumprida, que onde Jerusalém foi destruída, o templo 100% destruído.
O que sobra de lá é apenas o muro da lamentação daquele tempo de Jesus. E não é nem um muro, é um pedaço, irmão, tá? Não é nem um muro inteiro. Então acha que do templo foi 100% destruído, pedra sobre pedra. Outros acreditam que essa pedra sobre pedra será na grande tribulação, no grande juízo, depois dos períodos de 3 anos e meio de paz, quando a besta se revela e quer adoração para ela, que vai destruir tudo, que aí vai acabar, perdão, com tudo. Eu sou mais da linha que acredita que esta profecia já foi cumprida, porque este templo que está aí não é o templo que Jesus se refere. Esse templo já é outro. Fica aí a dica, certo? É para você aí discutir na sua sala, mas eu ensino que essa profecia já foi cumprida no ano 70. Vamos ver aqui um pouco mais à frente. Nesta hora, o servo inicia o seu sermão profético, falando sobre a futura destruição do templo. Esta profecia se cumpre em 70 depois de Cristo. O pastor Abinaí, junto com a editora Betel, também acredita que essa profecia já foi cumprida. Então eu ensino que já foi cumprida. Quando o exército romano, sob a supervisão de Tito, destruiu a cidade e derrubou o templo. O historiador Flávio Joséfo tem um livro do Hebreus, fala que é sensacional. Ainda não li esse livro do Flávio Joséfo, só pequenos textos, né? Não li tudo, porque eu não o tenho. Relata que a destruição do templo foi flagelante para o povo judeu, ou seja, foi algo que machucou o judeu. Porque o judeu se gloriava, irmão, do templo. Nós temos o templo, nós temos a construção. Tanto que uma das discussões dos samaritanos com os judeus era que eles não adoravam no templo. Lembra lá quando Jesus fala? Os judeus falam que é no templo, fala que é no monte. E Jesus falou, nem lá nem cá. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, seja no monte, seja no vale, ou seja no templo. Tem que ter sinceridade, mas é para mostrar para você que os judeus se gloriavam do templo. Então, quando o templo é destruído, um flagelo, uma dor, um sofrimento, uma angústia, porque aquilo que eles mais admiravam. E lembra que até um dos discípulos de Jesus diz, uau, é top demais, olha isso aqui. Até ele, por quê? Porque ele era judeu, e os judeus se gloriavam do templo que tinha em adoração a Deus. E Jesus falou, vai ficar pedra sobre pedra. Ponto. Profecia cumprida. Bispo Manuel aqui coloca o sermão registrado em Lucas 21, como também em Mateus 24 e Marcos 13, é antecedido da afirmação de Jesus de que o templo seria destruído. Aqui vai falar um pouco mais, mas aqui você já pode registrar aí, professores, alunos, você gosta de anotar? Esse sermão está em Lucas capítulo 21, em Mateus 24 e Marcos capítulo de número 13, tá bom? Diz assim, o Evangelho de Mateus registra mais 2 aspectos na pergunta dos discípulos, além dos mencionados pelos outros evangelhos. Primeiro, quando será essas coisas? Era a curiosidade dos discípulos. Quando será essas coisas? E a segunda pergunta, que sinais haverá da tua vinda? Pronto. Aí Mateus já está registrando que, é isso mesmo, Mateus já está registrando 2 perguntas que os discípulos tiveram. E aí? E a tua vinda? Vai se dar como? Então, esse sermão é muito importante para anunciar a vinda de Jesus, meus irmãos. Mateus 24, verso de número 3, tá bom? Enquanto Marcos e Lucas registram que sinal haverá quando isso estiver para acontecer. Aí o sinal para quando acontecer é a destruição. Já Mateus quer saber da volta de Cristo.
Olha só esse detalhe como se encaixa, tá? Vamos lá. Conforme Mateus 24:3, e do fim do mundo. Mateus já lança, irmão, para o final de tudo. Então, por isso que o evangelho ele tem que ser lido os 4, para você juntar. Se eu não me engano, é o pastor... gente, da Paz e Vida, pastor João Henrique Palharim. Ele escreveu um livro, não é que ele escreveu, ele pegou, juntou os evangelhos, chama Os Evangelhos Reunidos. Eu tinha esse livro, eu dei de presente para um amigo. O que João Henrique Palharim fez? Para você ver conteúdo que acaba acrescentando para você. Ele pegou o livro de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João e juntou. Juntou como, professor? Ele pegou a passagem que tem em Mateus e não tem em Marcos e acrescentou. Acrescentou não, uniu ali. Aí pegou a que tem em João e que tem em Lucas, que um não fala, que não tem um no outro, e ele completa. Então ele fez a junção dos 4 evangelhos, tanto que o livro se chama Evangelho Reunido. Esse livro não foi vendido, irmão, ele foi distribuído pela Igreja Paz e Vida. Então não sei se você vai encontrar, talvez em algum sebo para vender. Mas não foi vendido em loja, ele foi doado, né? Eu tenho um colega, quando trabalhei na época na Ford, nossa, muito tempo atrás, ele era da igreja do Rio Palharim, ele trouxe um para mim, carimbado, né? Bem grande na folha, proibido a venda. Mas é muito interessante, porque às vezes você pega uma passagem que está em Marcos e não é as mesmas palavras ou as mesmas perguntas, como estamos vendo aqui, e ele faz sair juntando tudo. Se você conseguir esse livro, nossa, fica uma leitura, irmão, fica uma leitura sensacional. Indicação aí para você, tá bom? É muito bom esse livro, muito bom mesmo. E assim, ao corpo do sermão, temos informações sobre a destruição do templo em Jerusalém, o período da grande tribulação e a segunda vinda de Cristo, quando você junta Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você tem essas 3 informações reunidas no Evangelho. 1.2 nos diz: o primeiro sinal de advertência descrita pelo servo. Qual foi o primeiro sinal que Jesus deu para os seus discípulos que serve para mim e para você? Como podemos observar, os discípulos se aproximam de Jesus para entender quais seriam os sinais que aconteceria para que ele pudessem entender sobre a consumação do século, né? Ele quer saber até a consumação do século. O que eu preciso entender? Tem que ficar atento em quê? Aí Jesus vai explicar. Então Jesus alertou os seus discípulos sobre a necessidade de estarem alerta para que não fossem enganados. Lembra que nós fizemos a leitura já, que é a leitura bíblica em classe? Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 13, 5 e 6. O bispo Manuel aqui coloca: os 3 evangelhos registram que o Senhor iniciou o seu sermão escatológico com uma advertência. Mateus 24:4 diz: acautelai-vos. Marcos 13:5 diz: olhai. E Lucas 21:8 diz: vede. Certo? 3 expressões no grego admitem algumas ideias: considerar, prestar atenção diante de algo, citado como forma de cautela, tomar cuidado com. Então, todas essas 3 palavras de Mateus 24:4, acautelai-vos, Marcos 13:5, olhai, e Lucas 21:8, vide, tem todo esse significado. Fica alerta, atento. Não é porque vocês estão dizendo que é. Investigue, preste atenção, tome cuidado, alerta total sobre esses falsos cristos. Esse foi o alerta de Jesus para os seus discípulos, que serve para nós, alertado nos 3 evangelhos. 1.3, conflitos entre as nações, é outro sinal. Dá uma olhada.
Estudar sobre o sermão profético não é para ressaltar em terror ou deixar que a mente fique inquieta. Entretanto, este tema é para despertarmos para as verdades que breve ele regressará e que o seu povo deve aguardá-lo, pois ele assegurou regressar uma segunda vez para levar todos os salvos para o céu e ajuizar todos os povos. Lucas 21, 27. O sermão profético não é para nos deixar perturbados, meus irmãos. É simplesmente para nos deixar atentos, alerta, vigilante, está sempre esperando, como atalaias de olho nos sinais, nos feitos, nos que está acontecendo. Não é para apavorar você, porque o fim você já sabe. Crente que é crente ama spoiler, porque o fim já está dito. Cidade Santa, glória eterna para você. Isso já é spoiler. Ponto. Tá bom? Não é para se apavorar, é para estar alerta. A escatologia bíblica. Sobre o tema, Marcos menciona a quebra da paz entre as nações, quando Jesus discorre a respeito de guerras e rumores de guerra. Entendeu? Não vai ter paz. Vai ter uma... Nossa era tem os países aí, e o pior é que tem até uma ameaça de guerra, até nuclear, não é verdade? Nós sabemos, tem gente aí, essa semana, um mal-estar entre os aliados do Brasil. Olha aqui, professores, estejam atentos ao que está acontecendo ao seu redor. Alunos, superintendentes, houve um alerta porque o governo atual autorizou o pessoal lá do Irã para os seus navios nos portos brasileiros. E isso causou um mal-estar com Israel, que é aliado do Brasil, desde que Oswaldo Aranha deu seu voto de Minerva para Israel voltar a ser nação. Isso é história. Desde que os Estados Unidos apoia o Brasil, não gostaram nada de ver navios iranianos atracando nos portos brasileiros. Meus amigos, como disse lá a declaração, o Brasil é soberano, mas ele pode perder as suas alianças com quem é maior do que ele. Eu não estou falando espiritual, eu estou falando de poder de guerra. Israel e Estados Unidos não ficaram satisfeitos com esses navios parando no porto brasileiro. Se você não viu, pesquisa, porque tem tudo a ver com a lição. Olha aí, quebra de paz, tá? Entre nações. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Mateus 13, 7. Assim, entendemos que o princípio de dores será caracterizado por um aumento de combate de todas as ordens. Vigiemos. Quando países que não se envolviam em guerras, em lutas, começar a se envolver, esse já é um sinal, ou pacificar observando. De olho, Brasil, fica de olho, Brasil. Jesus também os adverte a não se deixar perturbar pelos conflitos políticos entre nações. Não é para nos perturbar, é para estarmos alerta. Uma coisa é diferente de outra. O Império Romano havia desfrutado certa paz por muitos anos, mas tal tranquilidade não seria permitida. Com o declínio do Império e o desenvolvimento do nacionalismo, o conflito entre as nações era inevitável, certo? Pax Romana ou paz romana. Roma tentou unir com paz, mas não deu. Você sabe, aqui é uma escola e eu tenho que te ensinar que Roma
foi a nação mais poderosa do mundo. Roma fazia conchavos como ninguém. Nenhuma outra nação tinha tanto acesso a tantos outros países, até países anticristãos. Roma tinha a sua forma de barganhar, de se aliar. E Roma perde isso aí, que queria trazer uma paz que não deu muito certo. E Roma, você sabe que Roma, né, o Vaticano, ele é considerado o país, tá bom? De onde regia tinha muito poder. Já não tem mais. Mas não se preocupa que Roma vai se levantar novamente, porque é profecia, e ela vai se levantar e vai tomar conta de novo. Mas isso aí é para outra aula. Mas fica alerta que Roma foi a maior potência, tanto que quis unir em paz, mas não conseguiu. Por quê? Porque era bíblico que ia quebrar essas alianças. Até hoje não se reestabeleceu. O que é que eu ensinei para você? No ponto de número 1. A atenção na fé cristã precisa ser constante. Não temos dúvida de que devemos permanecer cautelosos quanto à vinda de Cristo, sendo criteriosos com os mentirosos que dizem ser o Cristo e permanecer na vigilância contra os falsos profetas. Os falsos profetas têm causado dano, como erva daninha, tem surgido, crescido e temos que combatê-lo, porque tem destruído, certo? Muita gente tem se desviado por causa dos falsos profetas. Ponto de número 2. O sermão profético continua. Nosso Senhor segue em sua narrativa descrevendo o cerco sobre a destruição de Jerusalém. Marcos capítulo 13, verso 14. Delineia a fala de Jesus discursando sobre a abominação do assolamento, se referindo à fala do profeta Daniel. Então Jesus usa o que já havia dito lá em Daniel, profecia de Daniel, retificada na voz de Jesus. Isso é Daniel, capítulo de número 9, versículo 27, capítulo 11, 31, capítulo 12, 11. Essa assolação sobre Israel, tribulação total. 2.1. É necessário apressar-se. Diz assim: assistimos o servo em seu ilustre sermão profético tratar sobre os últimos acontecimentos cujas profecias estavam conectadas com a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, com o período do anticristo da grande tribulação. Devido a reconhecer a urgência com que o inimigo se aproximava, o servo orienta dizendo que aqueles que estivessem sobre telhado, que fujam logo e não entrem em casa para pegar nada. Essa aqui é a profecia cumprida no ano 70, por isso que eu já falei e é só para dar continuidade à nossa aula. Acredito que essa profecia de pedra sobre pedra já aconteceu em Israel, destruição total. Como diz aqui de Daniel, abominação do assolamento, tá bom? Então ele diz, você está no campo e ficou sabendo que Israel está sendo atacada, não volta para casa. Vá embora. Aonde você estiver, não volta. Está no telhado, não desce, corre. Foi aí onde a gente tem aquela afirmação que o judeu se espalhou pelo mundo todo. Foi depois dessa profecia cumprida no ano 70 depois de Cristo, que Israel
se espalhou ao mundo inteiro. Olha a continuação da nossa revista, né? E quem estiver no campo, que não volte atrás a fim de buscar os seus vestidos. Marcos 13:16. Segundo o seu discurso, ele chama a atenção para as mulheres grávidas e das mães com criancinhas recém-nascidas daqueles dias, Marcos 13:17. Por isso que eu falei para você que é a lição de casa para professores, alunos, superintendentes, todos aqueles que querem aprender da palavra de Deus na escola bíblica dominical, na lição presente, tem que ler o livro de Marcos, capítulo 13. É um capítulo, irmão. Lê rapidinho, minha irmã querida. Vai lá. E ainda buscando ensinar de maneira concisa, Jesus orienta a orar a Deus para que isso não aconteça no inverno, porque, segundo ele, naqueles dias haverá uma aflição tão grande como nunca existiu desde que Deus criou o mundo. Então, essa era a realidade da destruição, irmão. Não dá para pensar. O que a gente pode ilustrar? A mulher de Ló, que quis olhar para trás, e aí os pregadores viajam e usam vários argumentos, ficou com saudade do mundo, ficou com saudade de ver a sua casa, deixou para trás, os seus amigos, porque não podemos olhar para trás. Aqui ele está falando de correr sem olhar para trás, não ter tempo, porque o tempo que você tem de virar pode ser um tempo precioso e isso pode lhe causar a morte ou a destruição por total. Então, vai embora. Foi o que aconteceu naquele período, tá bom? Jesus adverte especialmente os cristãos judeus que estivessem em Jerusalém e na Judéia. Fujam o mais rápido possível. Essa mesma advertência valia para a invasão romana de Jerusalém, que se daria invasão romana que se daria no ano 70, certo? Proferida em Lucas 21:22 e lembrando que foi de Daniel, capítulo 9:26. Quer mais subsídio? Daniel, capítulo de número 26. Se você não conhece essa profecia de Daniel, na verdade, lê Daniel capítulo 9, que é melhor. Daniel capítulo 9 e Marcos capítulo de número 13, junto os dois, e vai arrematar tudo que eu estou te dizendo. Vocês, entendi o que o professor falou, ficou mais claro ainda. Professor, por que você não lê? Porque aí não dá, irmão, eu leio o capítulo 9 de Daniel todo e leio o capítulo 13 todo, não dá, mas eu tenho que resumir aqui. Mas você lê e você, quando lê, vai entender mais facilmente o que eu estou te ensinando, tá bom? Daniel, capítulo de número 9. Os acontecimentos de 70 depois de Cristo prefigura aquilo que acontecerá na metade da tribulação. Pedra sobre pedra já aconteceu. Essa fuga sem olhar para trás na grande tribulação. Separou? Pedra sobre pedra já aconteceu, já foi um ensaio como o povo teria que fugir. Na grande tribulação é a realidade que tem que fugir. 2.2 A soberania de Deus. É interessante observarmos no sermão profético aspectos relevantes com a soberania de Deus, seu governo, seu poder para abreviar dias, ou seja, tudo está debaixo do governo divino. Ele tem pleno poder sobre todas as situações, inclusive os dias de tribulações, juízo e calamidades. Deus está no controle de tudo. Ele não esquece que tem escolhidos. Este texto aponta para o cuidado de Deus e sua atenção e providência para com os seus. Este texto nos leva a meditar no poder de Deus para intervir em qualquer situação. Tal constatação nos faz descansar, confiar e esperar naquele que sabe
o que está acontecendo e permanece no controle de todas as coisas. Mesmo diante da tribulação, é uma realidade, eu tenho a oportunidade de orar, pedir, clamar a Deus. E Deus, como está no controle, como ele colocou aqui, tribulação, juízo e calamidade, ele pode abreviar esses dias. É o meu e é o seu Deus. Vamos ver aqui, pastor Marcos nos diz assim: comentário sobre a visão de João do trono de Deus em Apocalipse. Abre-se parênteses. Sim, Satanás luta e ameaça, mas o seu trono, Deus emana ordem, limites e controle sobre o inimigo e os eventos que estavam por vir. No controle, como diz Martim Lutero, Satanás é um cão selvagem na coleira de Deus. Ele pode ser até bravo, mas quem tem a coleira é Deus. Eita, glória gloriosa! Notemos que todas as manifestações estrondosas relatadas a partir do capítulo 6 de Apocalipse estão no pleno controle do que está assentado sobre o trono, o qual foi o objetivo da primeira visão de João ao subir. Vinde alguns textos de Apocalipse que atestam sobre esta verdade do controle, limite e de permissão estabelecida por Deus. Isso é Apocalipse capítulo 7, verso 3, Apocalipse 11, 7, Apocalipse 12, 12, Apocalipse 13, 7. Bora ver algum? Bora! Não dá para a gente ler tudo, mas dá para a gente folhear alguns versículos. 7, versículo 3 diz assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja assinalado na testa os servos do nosso Deus. Olha assim, a destruição está total, mas Deus clama do trono dizendo: não mexe com a terra, nem com o mar não, nem com as árvores não, porque tem aqui os meus assinalados. Deus no controle. Só faz com permissão de Deus. Apocalipse 12, 12, já está aqui. Pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitam. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ou seja, foi permissão de Deus. Mas lembre, se atente aqui, professor. Deus está dizendo que o diabo está assolando aqui na tribulação, porque tem pouco tempo, porque ele sabe que o que lhe espera, lago de fogo e enxofre. Tem mais? Tem 13, 7. 13, versículo número 7. E foi-lhe permitido, aqui nem lê o resto, né, irmão? Já está dizendo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E foi-lhe dado, ou seja, ele não tem, foi-lhe dado, permitido. Então, quem deu pode tomar, porque quem deu foi Deus e Deus pode requerir. E Satanás, não esqueça, como diz Martinho Lutero, Satanás é um cão bravo na coleira de Deus. Deus vai soltar ele no momento certo. É isso aí. Certo? Vamos continuar? De número 2.3. Acautelai-vos dos falsos profetas. Isso aqui é mais do que nunca para os nossos dias. Vamos lá. O servo é o manancial de toda a verdade. João 14, 6. Enquanto o diabo aniquila a vida e é o pai da mentira, João 8,44, assim sendo, o diabo tem levado falsos profetas para
desconstruir a verdade do evangelho e enganar muitos. Oh, meu Deus do céu, como diz o povo aí, um evangelho Nutella, o evangelho que você vai ter, você vai receber, você vai ser curado, você vai ser abençoado, aí Deus vai lá e te mata. Deus mentiu, não, foi o falso profeta que está só querendo te enganar. Na verdade, nós não, que nós aluno, professor, superintendente e pastor de escola bíblica dominical. Mas muitos não estão sendo enganados, irmãos. Muitos estão ouvindo o que eles estão buscando para ouvir. Eles não estão sendo enganados, eles querem ser enganados. Eu quero que fale para o meu ego, para eu me sentir bem. Diga que eu sou o cara, diga que eu vou ganhar, diga, vá, eu quero ouvir que eu sou bonitão, lindão, fortão, eu posso tudo. Diga que eu sou o centro, eu sou o centro do coração de Deus. Eu sou, como diz o outro, eu sou o sêmen de Deus. Misericórdia. Tem isso, professor? Você não viu, não? Então não vê não, irmão. Não perde teu tempo, não. Não faz feito eu, não. Meu amigo Flávio, ele é meu amigo, mas ele manda uns negócios para mim que eu digo para ele: Flávio, pelo amor de Deus, me deixa ficar crente. Tem umas aberrações. Mas sabe por que tem essas aberrações? É porque tem quem quer ouvir isso, irmão. E os falsos profetas dizem: você quer ser enganado? Eu gosto de enganar. Pronto. Como diz na minha terra pernambucana, junta a fome com a vontade de comer. É isso aí. Então esses falsos profetas estão fazendo apenas a vontade daqueles que não querem aprender a palavra de Deus, que não é o seu caso, porque você está numa escola bíblica dominical. Eita glória gloriosa! Esses falsos profetas têm feito isso. Podemos dizer que o ponto de partida para essa reflexão se dá ao lermos a fala do servo quando diz que se levantaria falsos cristãos e falsos profetas. Marcos 13, 22 diz assim, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem e, se for possível, até nós. Vai se levantar falsos cristos, falsos profetas que farão sinais que, se possível for, vai enganar a nós, meus irmãos. Então, por isso que a palavra é: cautelai-vos, vigiai, vede, fique atento, porque os sinais estão aí, enganando muitos. Mas, olha nós aqui, aprendendo da palavra de Deus. O pastor Abinaí continua colocando: já no Antigo Testamento, lemos que o Senhor já ensinava seu povo sobre o risco de ser ludibriado por falsos profetas. Daniel capítulo número 13. Dentre os seus muitos escritos, lemos de igual modo no Novo Testamento a preocupação de Pedro, instruindo a igreja do Senhor acerca do surgimento dos falsos profetas no meio do povo de Deus. Ou seja, não vem de fora, vem de dentro, é de dentro. Por isso que a atenção tem que ser mais ainda redobrada. Com cuidado. Ensinei o que? No nosso ponto de número 2, hoje. Nossa salvação depende de estarmos vigilantes para vivermos da forma que o servo deseja que vivemos, evitando os falsos cristos e falsos profetas, ocupando-nos zelosamente na obra de Deus. Está ocupado na obra de Deus? Continue perseverante. Lembra da nossa oração? Fica firme até o fim. Ponto de número 3, a vinda do Filho do Homem. Oh, glória gloriosa! Ao descrever o sermão profético, Marcos afirma que a vinda do Filho do Homem será
o apogeu deste evento, além de demonstrar a urgência de estarmos precavidos a fim de não sermos surpreendidos pela vinda repentina do servo nas nuvens. Aqui vai entrar num assunto bem legal. Mas quando Jesus voltar, o que você vai estar fazendo? Eu vou estar continuando sendo firme, esperando Ele. Eita glória! 3.1 O tempo da segunda vinda. O Evangelho de Marcos, dentre os seus muitos escritos, nos apresenta no capítulo 13 uma riqueza escatológica. O versículo 32 deste capítulo afirma que o Filho de Deus, anunciando sua forma de servo, revela não saber o tempo da sua vinda. Aqui tem uma pequena discussão, se você souber contornar na sua sala, não vai ter nem problema. Aqui fica mais fácil ainda para mim. Jesus sabia ou não sabia o tempo que ele voltaria para buscar a sua igreja? Uma pergunta boa, uma pergunta interessante. Ele diz que ele não sabia, irmãos. Ah, mas Jesus sabia de tudo, Jesus era Deus, então Jesus é mentiroso. Professor, você está pegando pesado. Não, irmão, eu tenho que aprender. E eu tenho que ensinar que eu tenho que dizer o que a Bíblia diz. E Jesus está dizendo que enquanto homem aqui na terra, enquanto homem, ele não sabia quando ele ia voltar. Ele sabia que ia voltar, mas não sabia quando. Agora, no entanto, portanto, mas quando ele ressuscita, olha o spoiler antes de terminar a lição, ele diz, e é me dado todo o poder. Aí ele passou a entender, saber quando. Mas como é que explica isso, professor? Não sei. Eu só sei que ele disse que quanto homem, ele não sabia quando ele iria voltar. Quem diz isso? A Bíblia. Ponto, irmão. Vamos ficar apenas com o que a Bíblia diz. Vamos diminuir essa invencionice de nossa cabeça, irmão. Porque a Bíblia está dizendo, irmão. Então a Bíblia está mentindo, Jesus está mentindo. Alguém está mentindo aqui nesse texto. E não sou eu, porque está escrito. Vamos lá. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui. Quanto homem, irmãos, Jesus não sabia. É o que o texto está dizendo, que nem anjo, nem ele, apenas o Pai. Ele estava aqui como homem, como servo, e servo não sabe o que o seu Senhor faz. Fica só com o que a Bíblia diz, irmão. Não tenta inventar, não. Senão você vai estar mentindo, ou vai estar dizendo que a Bíblia tem mentira. E a minha Bíblia não tem mentira. Tá bom? Veja o que o pastor Abinaí coloca. Para compreendermos esta fala do servo, podemos dizer que se trata apenas do período em que ele permaneceu na terra. O evangelista João registra a oração de Jesus pedindo ao Pai que lhe concedesse a glória que tinha antes de vir ao mundo, o que aponta para a divindade de Jesus. Tal glória envolve também o pleno conhecimento. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como naquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele se despiu de sua glória, ele tirou, se esvaziou, achei a palavra, a si mesmo e se fez homem. Então, quando ele diz que não sabia aqui na terra quando voltaria, ele não sabia. Quem diz é a Bíblia. Pastor Manuel nos diz assim: será que o Filho sabia o tempo da sua segunda vinda? Uma pergunta.
Quando dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Está registrado isso na Bíblia, professor? Ou só foi o que você leu aí? Tá, vamos lá. Vamos ler em duas passagens diferentes. Marcos, capítulo 13, verso de número 32. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, se Jesus disse que ele não sabia, eu vou inventar o quê, irmão? Para dizer que eu sou o sabichão? Não dá, irmão. Não dá. Me deixa ficar crente, irmão, pelo amor de Deus. Mateus 24, versículo 36. 28, 24, 30, 33, 36. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ponto. Tá bom, irmão? Ensina só o que está na Bíblia. Não acrescenta nada não, irmão. Jesus, como homem, não sabia o tempo da sua vinda. Fechamos. Vida que segue. 3.2. Precisamos estar alerta em todo o tempo. Em seu discurso apocalíptico, o servo segue dizendo aos seus discípulos: olhai, vigiai e orai, porque não sabem quando chegará o tempo. Mais uma vez, minhas irmãs, olhei, agora eu fico vigilante. E, além de ficar vigilante, eu passo a orar. 3. Olhai, vigiai e orai. Olhai e orai parece a mesma coisa, mas não é. Vigiar, menos ainda. Tá de tocaia. Jesus vai vir. Eu tô aqui, ó. Como diz na minha terra, sou pernambucano. Um olho não é? Um olho no padre, outro na missa. Um olho no gato, outro no peixe. Tô eu aí, ó. Irmão, sou pernambucano. Um olho no gato, outro no peixe. Um olho no padre, outro na missa. Sabe, esse dadozinho é assim. Tô de olho. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13, 33. Ainda para compreender a necessidade de estarmos atentos, ele faz uma comparação sobre este momento narrado que está como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordem de distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Pela fala de Jesus, percebe-se que devemos estar preparados em todo o momento para que, quando ele retornar para buscar sua igreja, não nos encontre adormecidos. O tempo todo atento. Pastor Abinaí continua colocando: como se vê, sem embargo, no conteúdo, o servo querendo nos mostrar sobre a necessidade da vigilância, narra essa história para que estejamos alertas, pois não sabemos a hora que ele vem, se será à tarde ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. O importante é que estejamos nós à espera dele. Estejamos nós à sua espera. Mateus 13, 35. 3.3 para nós encerrarmos a nossa lição de hoje. Vamos lá para o grupo do Telegram para a gente conversar, porque o negócio de quebrar a banca, fazer sorteio, rendeu lá no grupo, irmão. Então, se você é no grupo do Telegram, na descrição do vídeo. E aproveitando, o curso Simplificando a EBD está em pleno vigor.
tem os irmãos adquirindo e simplificando cada vez mais a sua EBD. São 3 horas e 20 de aprendizado para alunos, professores, pastores, superintendentes que querem simplificar como montar uma aula, como aplicar essa aula, como entender a classe e como ter subsídio, como entender a revista, como, irmão, entender ela e tirar o melhor dela, saber como encerrar, começar, tudo lá. Quanto custa, professor? R$ 37,00. Você abençoa o professor e é abençoado. Na descrição do vídeo, o nome Simplificando a EBD. Vamos lá? Nosso ponto 3.3. O ensino principal de Marcos, capítulo 13, é vigiar. Podemos ler que Jesus inicia o seu discurso abordando o fim dos dias, falando sobre a importância da vigilância. E Jesus, respondendo-lhe, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Conforme observamos, o evangelista Marcos encerra o capítulo fazendo uso do chamado do servo a todos sobre a necessidade da vigilância. E as coisas que vos digo a todos: vigiai. Vamos ver se tem isso na Bíblia ou se foi o pastor Abinaí que colocou porque achou bonito. Marcos, capítulo número 13, versículo 37. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Ou seja, acabou o capítulo 13, como começou, vigiar. É a palavra-chave do capítulo 13 de Marcos, vigiai, certo? Vamos continuar. Reparem que o servo, ao concluir seu discurso profético, finaliza com a palavra vigiai. Um comentarista bíblico aqui, meu Deus, não sei pronunciar o nome desse moço, sei não, línguas estranhas, WIERSBE. Deus abençoe a mãe desse moço. Vigiar significa permanecer alerta em sua melhor postura, desperto, porque ninguém sabe quando Jesus voltará. Quando estava aqui na terra em forma humana, Jesus não sabia o dia nem a hora da sua volta, nem mesmo os anjos sabem. O mundo incrédulo zomba de nós, pois continuamos apegados a essa esperança abençoada, mas ele voltará conforme prometeu. Segundo Pedro, capítulo 3, cabe a cada um permanecer fiel e ocupado, sem especular nem discutir detalhes ocultos da profecia. Ponto. Eu apenas espero com paciência no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir. Eu ensinei o que para você hoje? Eu ensinei aí, dizendo assim: devemos estar sempre preparados, vigiando e orando em todo o tempo, pois não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus. Por isso, é importante ficar atento, permanecendo firme, fiel, crendo e perseverando até aquele grande dia. Que grande dia será? Ou glorioso dia será? Para concluir a lição de hoje, que o Espírito Santo continue guiando a igreja em toda a verdade, para não sermos enganados nestes últimos dias e perseveremos em oração, vigilância e cumprindo a missão que o Senhor nos entregou, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tito,
capítulo 2, verso de número 13. Esperemos aquele grande dia, o dia glorioso que será a volta do nosso Mestre. Essa foi a lição de número 13. Que você tenha uma excelente aula e saiba, Jesus vai voltar para buscar você. Por aqui, Tony Pinho, na companhia do Rosil e da Rose. Bíblia para o cotidiano. Eu espero você amanhã no nosso devocional Café com Deus Pai. Mulheres, que Deus continue derramando as suas grandes bênçãos sobre a vida de vocês. Que Deus lhe abençoe e lhe dê mais e mais sabedoria para estar diante do seu povo.